Alô você, torcedor vascaíno, alô você, torcedora vascaína, sejam bem-vindos ao nosso canal, aqui no canal do Vascaíno do Sertão. Eu sou Marcos Alexandre e agradeço pela sua companhia aqui dentro do nosso canal. Mais um videozinho para falar do nosso querido Vasco da Gama, que hoje entra em campo diante da equipe do Brusque, um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B, no caso aí, a 26ª rodada. O Vasco entra em campo hoje pressionado mais uma vez, porque os 3% ainda continua a rodar o São Januário, a rodar a cabeça do Vascaíno e deixar a gente cada vez mais apreensivo. Mas hoje, diante da equipe do Brusque, se espera um Vasco novamente tentando buscar o resultado. Antes da gente começar a falar do jogo de hoje, da equipe do Brusque Vasco e Brusque, eu pediria que você compartilhasse esse vídeo. Você quiser assinar aí o nosso canal, né? Assine o nosso canal, acione o sininho, deixa seu like aí para fortalecer o nosso trabalho, para que a gente possa voltar aqui para falar mais do Vasco da Gama para vocês, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, sejam todos bem-vindos. Hoje o Vasco enfrenta a equipe do Brusque. Hoje, jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 21h30, no jogo onde o Vasco precisa e muito dessa vitória diante da equipe do Brusque. O Vasco parece que quando vai engrenar, o negócio desanda totalmente. Foi assim contra a equipe do CRB, quando abriu o marcador, mas cedeu o empate. Foi assim contra a equipe do Cruzeiro também. Fez o gol e teve aquela lambança toda que a gente já conhece. A gente sabe da canalice que fizeram com a equipe do Vasco dentro do São Januário. Meteram a mão no Vasco da Gama. Não tem explicação. Mais uma vez, o Vasco é prejudicado dentro do São Januário, dentro da competição. É complicado realmente quando o VAR entra em ação. E nada foi feito por parte dessa diretoria de inúteis que estão aí à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas o jogo de hoje, vamos deixar o passado de lado, vamos focar no jogo de hoje, onde o Vasco enfrenta a equipe do Brusque. A expectativa hoje, novamente, é que o Vasco possa se comportar novamente como se comportou nas duas últimas partidas, porque está enfrentando um time que vem com muitos problemas depois do último jogo. Enfrenta problemas de vitória, são 11 jogos sem vencer, a equipe do Brusque está com vários desfalques no seu elenco. E o Vasco hoje precisa aproveitar essa situação. Mas quando a gente fala em aproveitar, parece que dá um branco nos jogadores do Vasco e nada acontece dentro de campo. Então o Vasco provavelmente hoje, a escalação do Vasco hoje, segundo o GE, é que entra com Vanderlei no gol, Léo Matos, Ricardo Graça e Leandro Castan e Zeca na defensiva. Ali os laterais, no caso o Léo Matos e também o Zeca. No meio os volantes são Bruno Gomes, já que no caso o Andrei está suspenso, e Marquinhos Gabriel. Ali na frente para agilizar, orquestrar ali o meio de campo, Nenê volta a equipe do Vasco, no caso volta aí para o meio para trabalhar, no caso ser o homem pensador da equipe do Vasco. Na frente são 3 atacantes, o Morato, o falador de besteira que ontem falou muita asneira ontem com relação à torcida do Vasco, o Cano, nosso centroavante, nosso artilheiro, e Gabriel Peck, mas há uma possibilidade da entrada do Sarrafiore. Esse, portanto, pode ser aí a equipe do Vasco que vai entrar diante da equipe do Brusque. O que me chama a atenção é de que, mais uma vez, o Sanches, que não tem chance na equipe do Vasco, e a torcida queria ver o equatoriano em ação. Eu, particularmente, gostaria de ver o equatoriano jogando, sendo ali uma referência na frente, para ajudar o Germancano, já que é um jogador de velocidade. Mais uma vez, ele prefere colocar ali o Gabriel Peck ou o Sarrafiore na frente, juntamente
com o Cano. Eu entraria também com Daniel Amorim, que já faz tempo que pede passagem nesse time, pedindo passagem, é um artilheiro, é um cara que também tem faro de gol e poderia ser uma boa companhia para o Germancano na frente ali do ataque do Vasco. Mas, até agora, quem entrou desde o Marcelo Cabo até o Lisca e a entrada do Diniz, não se vê e não se ouve falar na possibilidade de Daniel Amorim ser o titular dessa equipe. Pelo menos jogar um jogo inteiro para a gente poder ter uma noção cada vez melhor desse jogador que quando entra faz muita diferença e se não fosse tomado o gol do Vasco do Cruzeiro, seria o homem da rodada porque fez um golaço contra a equipe do Cruzeiro, mas a CBF e os árbitros meteram a mão na equipe do Vasco, como a gente falou. Os desfalques de hoje é o André e o Léo Jabá, que estão suspensos, o Michel, que é mais um inútil e também está com lesão no joelho, e o Hernando, um zagueiro horrível, que não vinha agradando de jeito nenhum. Para mim, tanto faz como tanto fez, dele estar lesionado ou não, não tem utilidade na equipe do Vasco, é um péssimo zagueiro. A gente esperava também no lugar do Ricardo Graça, já que, lembrando, no jogo contra a equipe do Cruzeiro, quem viu a postura do Ricardo Graça dentro de campo, não viu aquele zagueiro atento às jogadas, principalmente aéreas, dos adversários. Ficou ali aéreo. Quem ficou aéreo foi o Ricardo Graça e acabou tomando um gol. No caso, o Vasco agora espera, que a torcida esperava, na verdade, ali o Valber, para poder também a gente poder avaliar o seu desempenho dentro do jogo. É um jogo hoje onde o Vasco tem como principal inimigo o próprio time e o próprio cansaço. Joga bem o primeiro tempo, mas o segundo acaba ficando devendo no desempenho relacionados aí a físico. O caso físico do Vasco diminui muito a intensidade no segundo tempo. É aguardar esse jogo de hoje com muita expectativa. O Vasco hoje precisa da vitória desesperadamente, já que a última vitória do Vasco, para quem não sabe, a última vitória do Vasco nos últimos 5 jogos, tá? Nos últimos 5 jogos, o Vasco, no caso aí, a última vitória foi contra a Ponte Preta no dia 28/8/2021, um jogo diante da equipe da Ponte Preta no São Januário. Depois foram 3 empates e uma vitória. O empate contra o Brasil de Pelotas, depois veio uma derrota para o Avaí humilhantemente por 3-1, depois o empate contra o CRB e esse último jogo da equipe do Cruzeiro, que poderia sair com os 3 pontos e acabou tomando o empate no último minuto com aquela celeuma toda que aconteceu, que a gente já falou. Já o Brusque nos seus 5 jogos, já dissemos que durante, no caso, 11 jogos que ele não vence, mas nos seus 5 são 4 empates e uma derrota. Veio de um empate de 0-0 contra o Londrina, depois pegou o Brusque, no caso o Avaí, no dia 3/9, outro empate de 0-0, e perdeu para o Curitiba no dia 7 por 4-0 na equipe, o líder do Curitiba. Empatou com o Vitória em 0-0 no dia 16/9 e 2-2 com Sampaio Corrêa fora de casa no dia 21/9. São jogos da equipe do Brusque, que hoje enfrenta a equipe do Vasco. O que se espera hoje do senhor Diniz é que ele possa fazer o time jogar novamente, marcar novamente. A expectativa muito grande, principalmente dos comentaristas que eu já ouvi, desde ontem que a gente acompanha algumas informações do Vasco, é que com a saída do Léo Jabá, o Vasco ganha um pouco de qualidade, mas o problema continua, porque o Marquinhos Gabriel continua sendo titular desta equipe. É um jogador inoperante, é um jogador que desaparece durante o jogo, é um jogador lento, não consegue dar sequência nas jogadas, mesmo assim o senhor Diniz ainda insiste em colocar o senhor Marquinhos Gabriel, essa lentidão, né, esse jogador ruim que tem o Vasco, que é esse Marquinhos Gabriel. Morato continua lá, depois das declarações dadas pelo jogador, foi lamentável a coletiva dada pelo Morato. Se tivesse calado, tinha ficado calado, tinha sido melhor, porque falando
porque calado é um poeta, falando é tremendo de não tenho nenhum adjetivo que eu possa colocar para o Morato. Querer colocar a culpa, que essa é a hora da torcida, no caso, torcida é a que mais sofre, Morato. A torcida é a que mais sofre com relação à situação do Vasco. Culpa de vocês que estão aí, culpa dessa montagem desse time feita pelo Alexandre Pássaro, esse amador que veio do São Paulo e é protegido por esse canalha chamado Jorge Salgado, esse golpista, esse estelionatário relacionado aí ao Vasco que está à frente da equipe Cruz Maltina. Hoje o Vasco enfrenta o Brusque com todos esses problemas que tem o Brusque e a gente aguarda uma vitória do Vasco, que o Vasco possa fazer os seus gols, consiga marcar gols, para que não dependa de situações no final do jogo, aonde a gente já sabe como termina o roteiro quando o Vasco começa a ganhar e fica naquele 1-0, e a preocupação para a torcida é muito grande. Esperamos que hoje a bola entre, que o Cano seja o diferencial novamente e que os jogadores se empenham, porque a torcida já foi mostrar sua força, foi mostrar que está junto com o time, mas o Vasco parece que não consegue desandar, não consegue ter uma sequência de jogo. Vamos ter fé que tudo hoje possa dar certo para a equipe do Vasco da Gama. Um abraço, eu fico por aqui, a gente se encontra depois do jogo do Vasco e Brusque, a gente traz outra análise, vamos falar um pouco do que aconteceu do jogo diante da equipe do Brusque lá em Santa Catarina. Então, um abraço para vocês, muito obrigado e fui!